nova configuração, secretariado aqui pelo meu amigo Pedro Volksweis, novo secretário executivo do Concidade. Fazer uma saudação especial aos novos conselheiros, aos que se integram a este novo conselho, novo mandato. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que representam o poder público, principalmente, que foram substituídos e que agora ingressam para a nova configuração do conselho. Agradecer em nome de todos os novos conselheiros, em nome do Fábio, que é o novo conselheiro da região 12. Seja bem-vindo, Fábio, e todos os demais, como eu já havia citado, os novos conselheiros, nosso muito obrigado. Saudar mais uma vez o vereador Mauro Zandavalli, representa o Poder Legislativo, que nos dá a honra da sua presença, e também o professor Marcelo, reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, que também nos dá a honra da sua visita, da sua participação hoje, até porque há um dos projetos que envolve a participação da Universidade Federal, e de pronto o professor Marcelo se propôs a comparecer à reunião, até para poder explanar algumas situações, colocando-se à disposição dos conselheiros para qualquer dúvida e qualquer encaminhamento a respeito do caso. Agradecer os servidores da Lastra, em nome da Lastra, que dá um costado aí, gurizada da informática, os estagiários, enfim, a todos nosso muito obrigado. O Evandro, que representa as câmaras técnicas na manhã de hoje. E, senhores, eu já, antes de submeter a pauta da ordem do dia, eu vou solicitar ao Pedro, nosso secretário, a retirada, então, do processo 31644/2020, da Celesc Distribuição, o estudo do impacto de vizinhança, a Celesc que solicitou, então, a retirada hoje e a inclusão para a pauta da próxima reunião, que será a reunião ordinária do mês de março, e que nós faremos no dia 25. No dia 25. E aí, depois, no final, eu vou submeter aos conselheiros presentes, e, enfim, ouvi-los, da continuidade do sistema presencial ou, eventualmente, da migração para o sistema online, né? Eu acho que a maioria que pode opinar. Da minha parte, a necessidade de fazer a primeira reunião presencial, já justifiquei isso na reunião passada, porque como sendo a primeira, nós precisávamos ter este contato. E a segunda de hoje, que é uma extraordinária, por ser a continuidade da reunião passada e por justiça para os empreendedores e para com o respeito. Então, agradeço. E também a retirada do processo 27432/2020, esse solicitado pela CetriLife Tratamentos, Resíduos e Serviços de Saúde, que também solicita inclusão de pauta para o dia 25 de março. Então, ficam para a pauta do dia de hoje, a qual eu submeto já a ordem do dia, o processo 23844/2020, da Vacar Empreendimentos Imobiliários Limitada, o processo 28998/2020, da incorporadora VAP Eireli, e o processo 31462, do espólio do seu Nino Nadir Ivo Grando. Esses, então, os processos para o dia de hoje. Consulto, então, os senhores sobre a pauta, se há alguma objeção, alguma contrariedade. Não havendo, seguimos, então, conforme a pauta já definida. Submeto aos senhores a ata 1/2021, da última reunião, para aprovação do Concidade. Alguma informação, algum questionamento? André, só peço por gentileza, use o microfone para a gente poder manter a gravação. Bom dia, André, da Secretaria de Educação. Com relação ao empreendimento da KA Empreendimentos, da última ata que eu analisei, trata de uma construção de 192 unidades no bairro EFAP. É isso, né? Isso. Então, na oportunidade, na outra reunião, a representante da educação se colocou dizendo que não havia nenhum óbice, né? Contudo, o impacto na questão educacional é relevante, né? Então, só gostaria de levantar esse ponto, porque a região da EFAP é o calcanhar de Aquiles das vagas da educação nesse momento. Só isso.
Obrigado, André. Fica, então, feita a justificativa, porém, como é assunto já votado e vencido, nós vamos dar continuidade. Peço que, na sequência, agora o André é conselheiro suplente, né? Mas vai participar a partir de agora, ativamente. Então, a partir de agora, nós temos esse novo protocolo de intenções, e até foi justificado pelo empreendedor, na reunião passada, de que se houvesse algum tipo de acréscimo nas medidas mitigadoras, acabaria inviabilizando o empreendimento. Por isso foi submetido ao plenário e assim foi aprovado. Mas, feita a justificativa por parte do representante conselheiro da Secretaria de Educação, e aí eu sugiro já ao Evandro, que é quem está elaborando e está em fase final, o roteiro de apresentação dos EIVs, nós criaremos o fluxo correto para a manifestação de toda a estrutura de governo. Será uma manifestação única por parte da Prefeitura Municipal para que possa internamente decidir as medidas mitigadoras, a demanda, e ela já ser atendida ou não por parte do empreendedor. Mas agradeço, André, pela intervenção extremamente positiva. Passamos então, senhores, para a apresentação, debate e deliberação dos processos encaminhados às câmaras, iniciando pelo processo 23.840, da Vacar Empreendimentos Imobiliários. É um EIV do loteamento convencional, com aproximadamente 360 lotes, localizado no bairro Jardins. Então, já passo a palavra a quem vai apresentar. Se puder usar o pedestal mais tranquilo, e aí pode controlar o... esse microfone não cabe. Tá, então, desculpe o seu nome. Clarissa. Só um pouquinho, vamos trocar aqui, daí fica esse disponível aí. Então, quem inicia a apresentação? A Clarita, por conta da... Clarissa. Tá. Já com a palavra, então. Fique à vontade. Pessoal, muito bom dia a todos. Pode estar presente por motivos de saúde. Então, eu vim apresentar o estudo de impacto de vizinhança do loteamento Gardens em nome dela, tá? Então, qual que é o objetivo desse EIV, né? É um loteamento convencional, né, com área total de 454 mil metros, com 368 lotes que variam de 360 a 6 mil metros quadrados. Aqui temos a localização do empreendimento, ele localiza-se no bairro Jardins. Aqui dá para ver uma mancha, que ele representa um vazio urbano hoje dentro da ocupação da cidade, né? E abaixo nós temos uma sobreposição das quadras do empreendimento dentro da imagem aérea, onde a gente pode comprovar o maciço urbano, né, e os arredores dá para ver também. Aqui temos um breve histórico da área, onde o Ricardo Lunardi, que é o proprietário da área, vai expor para vocês, tá? Bem, bom dia a todos os membros da mesa, demais conselheiros. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o histórico e eu gostaria de falar um pouco sobre isso. E ocorre... Vou descontar do seu tempo. Tá, desculpem aí. Só tu desliga aqui para mim, por favor. Então, e nesse período, tá, de 1960, enquanto teve essa atividade, né, eu gostaria de salientar algumas doações que foram feitas de forma voluntária, né, e que foram destacadas dessa área. Nós temos ali 31.320 metros que foram doados de forma voluntária para a implantação da Avenida Leopoldo Sander. Também 50.820 metros para a instalação na época do Complexo Esportivo Verdão. E agora, mais recentemente, né, também na Leopoldo Sander, ali, 20 mil metros para a instalação do SESC Senat. Todas essas doações foram feitas, como eu disse, salientando de forma voluntária, né, sem ônus para o município, no caso, hectares. Né. Se a gente trouxer para um valor comercial hoje, isso aí, né, ali naquela região, se a gente for atribuir metade do valor médio praticado na região, nós teríamos aí uma doação de em torno de 35 a 40 milhões de reais, né, se trouxermos aos valores de hoje.
Tá? Esta área, então, no plano diretor até 2004, nós vimos com atividade agropecuária ali e na sequência também, porém, em 2004, foi gravado no plano diretor do município como uma área especial de uso e ocupação prioritária do solo, né, que todos sabem que ela compele a fazer o uso, então, urbano, né, da gleba, né, ela induz, então, né, botando pressão, vamos dizer assim, né, sobre esses vazios urbanos para que eles sejam utilizados para outra finalidade. E de lá para cá, então, nós fizemos estudos e no que culminou, né, no dia de hoje, né, nós já fizemos a primeira fase do parcelamento de solo e agora estamos apresentando aqui para esse conselho a segunda fase, né. Seria isso da minha parte. Eu acho que agora eu passo para a Clarissa dar sequência, né, e posso contribuir nas demais aí, se for necessário. Então, pessoal, a área contempla várias zonas, né? Temos ali a UAM, a EIAM, a EIA, o FDDB, a APP e a EIT, numa pequena área também. Deixa eu ver. Achei. Ok. Tá, então aqui temos os documentos de viabilidade, né, onde foi consultada a Celesc e a Casan, que obtiveram parecer favorável. Vale salientar ainda que em relação à Casan, todo o empreendimento vai ter rede coletora de esgoto, tá? E vão ser necessários 5 elevatórias para bombear todo esse esgoto. A gente vai levar para um ponto existente próximo ao forte, isso vai dar aproximadamente 1.500 metros de rede, então são altos custos envolvidos na implantação disso também, né? Pode passar. Aqui temos os documentos da Secretaria de Educação e, na sequência, a Secretaria de Saúde, onde foram consultados, no ano de 2020, a respeito das necessidades e as demandas de cada uma das secretarias. As duas também obtiveram parecer favorável em relação à implantação do empreendimento. Aqui temos a da Secretaria de Saúde. Na sequência, eu vou pedir para você passar 6 slides para eu conseguir explicar. Isso, termo tripartite. Volta um ali. Ok. Aqui no termo tripartite, a fim de viabilizar um acordo que houve entre o município, a Rialex Empreendimentos Imobiliários e a Universidade Federal Fronteira Sul, o município buscou os parceiros para viabilizar a implantação de um parque ambiental nessa área do loteamento. Então, esse termo, ele dá as responsabilidades de cada um dos entes. Por favor, a próxima página. Ali está destacado onde a Rialex Empreendimentos Imobiliários, a empreendedora, ela tem a incumbência de investir no parque todos os recursos das medidas mitigadoras. Então, foi consultado as secretarias no ano de 2020, né? Elas disseram o que estava sendo necessário, foi feito um orçamento disso, e nesse termo ficou acordado de que o valor de R$201 mil seria utilizado na implantação desse parque. Aqui temos a área de influência do empreendimento, né? O empreendimento está ali em vermelho. Aqui em azul, em cian, temos as edificações residenciais. Então, a gente consegue ver nessa imagem que há uma maciça ocupação residencial, né? E em amarelo temos a área de implantação da EPAGRE, né? As imagens à direita, fica claro ali a ocupação residencial, né? Majoritariamente de pavimentos térreos, né? A próxima. Aqui, então, essa questão dos gabaritos, como eu havia falado, como a maior parte da ocupação é residencial, nós temos a maioria com 1 pavimento e 2. Aqui temos um edifício, mas ele está no interior do Jardins Lunardi 1, que é uma exceção, né? Então, a gente consegue verificar nessas imagens que a gente tem uma taxa de ocupação relativamente baixa, um adensamento populacional baixo nessa área, né? Em relação à área de influência do empreendimento, a gente consegue ver aqui que temos 3 pontos de ônibus, na São Pedro, na Leopoldo Sander e na Correia Pinto. Temos 5 escolas ao redor da área aqui, várias praças que dão suporte ao lazer e 3 centros de saúde da família que dão suporte à área também. Então foram realizados vários questionários com a vizinhança, né?
vários deles não tiveram assinatura, porque como o pessoal estava na época do Covid, então muita gente não quis assinar. Então, o que nós temos documentados são 69 entrevistados, né? E foram feitos 4 questionamentos. O primeiro foi informando que a área lindeira vai ser implantado um loteamento de 360 lotes. Qual que é a sua opinião sobre o empreendimento? Então, ali temos quase 70%, se eu não me engano, favoráveis ao crescimento da área, né, e ao estabelecimento do empreendimento. Em relação com a implantação do empreendimento, a fim de melhorar toda a região, né? E 67% em relação à questão dos acessos, né, da região à mobilidade urbana. Então, o que a gente ouviu da população foi principalmente que vai melhorar a questão de acessibilidade. Vão ser criadas várias vias e interligações, isso seria favorável. E ainda em relação ali às melhorias necessárias para a região, 16%, está difícil de ler aqui, mas 16% falava-se sobre os acessos. Então, a necessidade de criações e interligações viárias, né? Então, aqui temos a planta do empreendimento, né? Então, o loteamento ali de 368 lotes, com 454 mil metros, e as ruas que estão implantadas ali, que estão propostas, são de 15, 18 até 25 metros. Então, realizado um amplo estudo para viabilização dos lotes nessas zonas aqui, que é a AE e a EIAM, né? São lotes maiores. 71,34% da vegetação nativa será preservada. Então, nós temos aí 1,34% que ainda é passível de corte, que o objetivo é resguardar esse percentual para a implantação do parque, né? A reitoria, equipamentos públicos e tal. Então, vai ter a doação da área pública de 78.900 metros, né? Que está lá em verde e em lilazinho. Temos também a questão das ciclovias, que vale salientar. Nós temos ciclovias nesse trecho aqui, que é o prolongamento da Licínio Córdova, vindo aqui, terminando no trevo 3 quilômetros, né? 3 quilômetros de ciclovias. Temos também na Luiz Lunardi, que liga aqui, e as bordas de APP também, tá? Aqui e aqui. Então, também temos diversas conexões viárias com as principais ruas do entorno, que vai aumentar a mobilidade e vai desafogar, principalmente a Leopoldo Sander e a Avenida São Pedro. Aqui nós temos uma ilustração de como que aconteceria as ocupações nas áreas de AE e AEIAM, né? Então, o objetivo aqui, com certeza, é priorizar a preservação do maciço vegetal, né? Nós temos uma questão de ventilação e iluminação que seria um fator muito interessante para essa área. E aqui temos um novo desenho urbano para a cidade, né? Então, a gente não tem esse tipo de urbanização acontecendo, é uma nova proposta muito interessante que veio a ser somada para o município, né? Então, em relação à área do parque, que está bem no meio do empreendimento, ela é uma área doada exclusivamente para a implantação do parque ambiental, conforme o termo de compromisso firmado entre as partes, e ela foi chancelada por uma lei de outubro de 2020, o ano passado, né? Então, naquele termo que eu expliquei, está acordado que o parque de mitigatórias vão ser destinados para a implantação desse parque. E dentro desse parque vai ter a implantação da reitoria da universidade. E dentro ainda, o projeto de paisagismo ele vai utilizar espécies de vegetação nativa, né? Então, é o mínimo de interferência possível. É um parque para ser entregue ao município e bem utilizado, né? Aqui temos a lei de doação desses 78.900 metros quadrados, né? Aqui os acessos. Então, foi feito um levantamento de todas as vias dos arredores dos empreendimentos sobre as suas condições. E aqui, com o empreendimento, a gente consegue visualizar quantos acessos ele vai proporcionar. Então, a Dom Joime Câmara, aqui a Correia Pinto, a projeção da Licínio Córdova, a ligação com a Luiz Lunardi, as ligações aqui com a Leopoldo Sander. Então, muitas conexões viárias através desse empreendimento, né? Foram feitos os pontos de contagem de tráfego, no trevo da Luiz Lunardi, tem que ser nas intersecções, né? E no trevo da Leopoldo Sander com a deputada Ernesto José de Marco também. Nessa tabela abaixo aqui a gente consegue ver que naquele trecho da Luiz Lunardi nós temos um nível de serviço excelente, né? E na Leopoldo Sander
após a implantação desse empreendimento e até a duplicação da Leopoldo Sander, com certeza vai haver uma melhora considerável nesse trecho, né? Em relação à avaliação dos impactos, passa para o próximo que está mais visível, isso. Então, o que está sendo proposto de medidas mitigadoras, né? Em relação à qualidade urbana, está sendo proposto a manutenção do paisagismo do empreendimento por 2 anos após a entrega do empreendimento no valor de R$200 mil. Sobre a mobilidade, melhorias, né? O que dá para ser usado? Doação de 4 pontos de ônibus em local a ser definido pela CDMOB, com valor de R$100 mil. E um reforço na sinalização vertical e horizontal da Luiz Lunardi, do empreendimento até a Rua São Pedro, na Correia Pinto, do empreendimento até a Leopoldo Sander, e nos cruzamentos da Leopoldo Sander com os acessos ao empreendimento. Também a ser apresentado e aprovado pela CDMOB, e o valor disso vai ser definido posteriormente, né? E em relação às medidas mitigadoras da educação e saúde, elas aplicadas no parque, elas entram dentro de equipamentos públicos, né? Então, o valor que eu falei anteriormente ali de R$201 mil que foram orçados. Aqui temos as justificativas das considerações da Câmara. Bem, então agora eu vou procurar colaborar aí para falar sobre os pareceres das câmaras técnicas, né, as considerações que as câmaras técnicas tiveram, né? Claro que vocês vão perceber depois com o professor Marcelo que nós queremos deixar um legado para a cidade, né? Esse vai ser o maior parque urbano da cidade, né? Uma área de, como foi colocado ali, 78 mil metros, né? E, frisando, é um grande legado, trazendo um conceito um pouco diferente de urbanização, né? Nessas áreas de Ayam e Aeia, né? Já tivemos alguns dias atrás no Conselho aqui, passou aquele projeto também na fase 1 do Jardins Lunardi, numa área de Ayam. Achei muito uma via paralela, né, no caso, para desafogar São Pedro e atender demandas da própria Leopoldo Sander, né, até da Fernando Machado, né, isso aí vai colaborar muito. Pode voltar um pouquinho para mim, por favor? Então, aqui, o porquê, aqui a gente cria, então, a abertura em 25 metros, tá? A Dalicínio Córdova, né? Ela atende, através disso, ela cumpre a função de anel viário. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Aqui, né? Ela marcada em amarelo, né? Ela entra, a projeção dela em 25 metros, assim como ela é lá no São Cristóvão, né? Ela é de 25 metros, a projeção dela entra em 25 metros e atende, né, a função de anel viário e se conecta, então, com essa rotatória que já existe, que é aquela rotatória ali na Leopoldo Sander, que vai para a Avenida Araras, certo? Então, isso aqui já existe, né? A gente atende dessa forma. Vai criar, claro, uma avenida em frente à área institucional, onde vai também estar locada aqui a reitoria da Universidade Federal, né? Nesse local aqui. A Câmara Técnica, né, solicitou, né, que fosse seguida em 25 metros, né, pela Rua G, aqui. Porém, aqui nós temos uma dificuldade de atender essa demanda pelo seguinte. Nós não conseguimos atender pelo seguinte. Se nós fizermos o alargamento dela aqui, a Rua G é de 18 metros, né, Clarice? Certo? Se nós abrirmos ela para o lado esquerdo aqui, né, para atender os 25 metros, nós vamos ultrapassar o limite de supressão, que é 30%. Então, nós não temos como fazer, né, aqui para esse lado, aqui, o alargamento dela. E para o lado direito, tá, aqui é propriedade de terceiro, aqui nesse ponto aqui, né, o que também impede, então, o alargamento dela em toda a sua extensão. Lembrando que a gente já extrapolou em 4.9, né, o sistema viário, né, além do que a lei preconiza, né, nós já estamos com 4.9 a mais, isso dá em torno de 20 mil metros a mais de sistema viário projetado aqui.
Tá? Então, esse é a primeira justificativa, né? Espero que tenha ficado claro. Passaria para a próxima, então. Tá. Rever local da área institucional 2. Ok. A área institucional 2, nós localizamos ela aqui. Ó. Tá? Observe, então, que nós temos essa área institucional localizada aqui, sugerida aqui. Né? Nós temos uma no centro, tá? E temos outra área institucional aqui. Ó. Então, nós ficaríamos com as áreas institucionais divididas. Tá? Uma bem ao centro, onde vai ser o parque, aqui, outra aqui, próximo ao bairro Alvorada, aqui, né? E outra aqui, né? No Jardins Lunardi, tá? Aqui nessa região aqui. Nós locamos aqui essa área porque aqui já existe um terreno do município que tem 427 metros. E ele fica inutilizado com essa área para fazer qualquer empreendimento público aqui em cima. Então, nos ocorreu de alocar aqui essa área institucional, que daí no total, eu não estou enxergando bem daqui, aqui. Tem aqui 2.374 metros, né? A unificação dos lotes viabilizaria seu resultado numa área somada, então, as duas áreas, né? Nós teríamos um terreno de 2.374 que daria condições de um uso adequado, né? Teria, né, conseguiríamos lá colocar um equipamento público, né, daria condições de uso desse terreno. Tá? Ele fica lindeiro, né, fica dentro da matrícula, é evidente, né, pertence à matrícula da segunda fase aqui do parcelamento de solo. Aqui tem a Avenida Luiz Lunardi, né, e ele fica logo na quadra de trás aqui. Ó, né. Aqui por aqui tu tem a rua que dá acesso e aqui tem a rua que chega na área institucional. Ok? Aliás, um lugar muito, vamos dizer assim, aprazível, né? Um lugar muito bonito ali, tá? Onde está alocado isso aí. Então, seria em relação a essa consideração. Pode passar. Tamanho de quadra. Tá. Bom, aqui nós temos aqui a consideração, nós estamos justificando manter essa quadra com esse tamanho, certo? Pelo seguinte, né? Se nós fizermos a projeção desta via aqui, ó, entrando aqui na Leopoldo Sander, aqui a Avenida Leopoldo Sander, aqui eu teria a rotatória aquela que vai para Ernesto José de Marco, tá? Se nós fizermos a projeção desta via aqui, ó, para fazer a ligação aqui e dividir a quadra, né? Dividir a quadra, o que acontece? Nós vamos criar um problema aqui, porque eu não tenho como fazer a entrada aqui na Leopoldo Sander aqui, ó. Ela aqui tem a entrada e saída da rotatória aqui, ó. Ela não tem como, inclusive não vai ter, você não consegue, no máximo tu vai conseguir entrar para a direita, né? Mas com um risco muito grande, porque ela é em curva. Quem está aqui, vindo aqui, não enxerga essa entrada aqui, né? Na foto até parece, mas que se vocês forem em loco lá, vocês vão observar que aqui você não tem visibilidade para quem, né, entraria aqui nesse local. E é bem na entrada aqui, entrada e saída da rotatória, ó. Fica impossível de atender essa demanda aqui, ó. Tá? Então, diante disso, né, a gente manteve a ideia dessa quadra, né? E além do que, eu quero pedir a consideração de todos os conselheiros para o seguinte. Nós temos aqui essa rotatória, né, que ela dá uma condição de acessibilidade muito interessante ali, que não tem em outro lugar da cidade, que eu me lembro, né, com um terreno desse tamanho. O que é que a gente está, inclusive ontem nós estivemos reunidos com a equipe técnica que está fazendo o projeto, e eu já tinha buscado empreendimentos, e estamos trabalhando nessa área com mais de um, né, para trazer empreendimento de grande porte aqui para essa região. Claro que daí se unifica os lotes aqui para essa finalidade. Mas nós não temos outras áreas na cidade para trazer, por exemplo, um open shopping, um mall, né, como é que chama aqueles atacados, enfim, né, esses serviços que demandam áreas grandes, né, para atender
né, o futuro aí, né, com um empreendimento relevante aqui, né? Eu não recordo de outro local na cidade que tenha essa condição aqui com a rotatória na frente. Outros lugares da cidade, terrenos grandes, temos, mas provavelmente daí você vai ter que criar toda a situação de acessibilidade, né? Que aqui nós já temos aqui essa condição favorável, né? E que as cidades, né, precisam desses terrenos aqui, tá? Então essa é a nossa defesa, né, para a manutenção dessa quadra aqui, tá? Pode passar para a próxima? Tem mais alguma? Não? Não, seria isso, né? Para isso eu devolvo para ti, então. Espero que tenha o secretário sanado as dúvidas, né? E ficamos à disposição. Mais alguma condição? Consulto, o professor Marcelo, se quer fazer uso da palavra agora ainda? Sim. Me permite, secretário? Sim, sim. Tá. Então, só voltando à questão do parque, né? O ano passado, então, nós, assim como a gente está buscando aqui para esse terreno grande trazer um empreendimento, né, para que agregue ao nosso empreendimento e à cidade, da mesma forma nós andamos nesse período preocupados que esse parque, né, ele cumpra a função dele, que a gente consiga, no paralelo ao desenvolvimento do parcelamento de solo, que a gente já traga uma solução para o parque, né? Que nós não podemos, a gente pode criar um beija-flor ou um morcego, eu falo, né? Se você deixar isso aí sem o devido cuidado, vai virar, vocês sabem o problema que nós temos com essas áreas. É o maior parque urbano da cidade, são quase 8 hectares aí, né? Então, e com essa preocupação, nós externamos isso para o prefeito na gestão passada, não é? E ele nos sugeriu, então, a Universidade Federal, que havia procurado a prefeitura para tentar localizar uma área para a instalação da reitoria, né? E surgiu daí essa conversa, então, a primeira conversa que culminou com esse termo tripartite que foi posto aqui, né? Em que né, os três, né, e mais com a participação dos demais interessados da sociedade, é claro, né, quem quiser colaborar, eu acho que nós vamos ter a várias mãos desenvolver o projeto de uso de CEPARC, né, para que ele realmente cumpra a sua função e a gente consiga realmente agregar, né, que isso a gente, como eu disse no início, a gente quer deixar um legado. O Marcelo se apaixonou também, né, e muito obrigado, se apaixonou pela ideia, né, chamou para ele essa responsabilidade de deixar um legado para a cidade, né, para a gente usar bem esse espaço aqui. Então, é com esse intuito, né, que a gente traz, né, também essa ideia aqui, né, e pede a colaboração dos senhores. Seria isso. Obrigado, Ricardo. Então, com isso, pessoal, foi realizado novamente a consulta às secretarias após a elaboração desse termo, né? Foi conversado de novo com as secretarias e elas deram novamente um parecer favorável e concordaram com a doação desse dinheiro das medidas mitigadoras para a implantação do parque. Nós temos os documentos das secretarias aqui, tá? Então, é só para culminar de que houve um acordo, houve um comum acordo com essas secretarias também. Por complementação de documentos, né? Isso. Está disponível. Professor Marcelo, queremos ouvi-lo. Vou colocar um pouquinho mais alto aqui. Bom dia, então, secretário Valmor Scolari. Em seu nome eu cumprimento todos os conselheiros do Concidade e os demais que acompanham esta discussão, esta reunião. Meu papel neste momento é muito mais para demonstrar aos conselheiros a intenção que a gestão da universidade tem neste projeto. Como todo projeto, ele parte de um sonho, de uma aspiração que a universidade já tem de longa data. Isso não é uma coisa agora desta gestão, porque a gestão anterior tinha a intenção, inclusive, de construir um espaço para a reitoria numa área muito próxima ali, né, que hoje é ocupada pelo IPAGRE, né, pela IPAGRE. E naquele momento não deu certo. Qual que é a intenção da universidade nesse sentido? Que o espaço administrativo seja desvinculado do espaço acadêmico, porque
as atividades de apoio de uma universidade têm uma natureza diferente do que as atividades pedagógicas, enfim, acadêmicas, que são relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. E a nossa universidade é uma estrutura multicamp. Nós temos 6 campi, um aqui em Chapecó, mas também 2 no estado do Paraná, em Laranjeiras do Sul e Realeza, e 3 no Rio Grande do Sul, em Cerro Largo, Passo Fundo e Erechim. Então a necessidade de ter um espaço administrativo que não confunda as atividades de ensino, pesquisa e extensão com as atividades administrativas é muito relevante para a universidade. A nossa intenção já se materializou em algumas iniciativas no ano passado, quando nós procuramos diversas áreas. Nós fizemos contatos com outras entidades públicas também, na esfera estadual, até mesmo na esfera da União, mas nenhuma outra área teve assim, a característica que se adequasse à nossa ideia. Nós mesmos procuramos o prefeito na época, o Luciano Buligon, e ele nos apontou para algumas outras possibilidades. Chegamos a olhar alguns espaços, mas não atendiam adequadamente aquilo que a universidade pedia. E aí, na verdade, a gente continuou tocando a vida na universidade quando fomos chamados pelo envolvimento histórico com diversos segmentos da comunidade, mas nós entendíamos que, de uma maneira ampla, precisaríamos agregar novos segmentos e numa cultura de presença significativa, né? O prédio da reitoria, naquele espaço, há uma possibilidade de supressão de 3.000 metros quadrados apenas, e o restante ficaria para a utilização do parque ambiental, com análise ainda do que se pode fazer lá. A ideia é de colocar trilhas, de colocar espaços de ambiente para que a comunidade utilize também, e buscando parcerias com outras instituições. A universidade seria uma articuladora disso. Por enquanto, ainda é só uma ideia, né? Tanto que o projeto aqui precisa ser aprovado para avançar. Existem questões internas na universidade que também precisam ser resolvidas, porque há uma lei de doação, mas toda doação precisa passar pelos conselhos. Internamente, nós temos tratado da seguinte maneira: nomeamos uma comissão com representatividade de diversos cursos da área de atuação da universidade, para trabalhar com propostas de como que poderia ser utilizado e adaptado, enfim, utilizado adequadamente esse espaço para deixar um legado para a comunidade. Vai ser um espaço muito bem localizado para nós e para a utilização da comunidade. E em se apresentando essa viabilidade, naturalmente precisa passar por uma análise deliberativa dos conselhos superiores da universidade. A gente está falando muito ainda no sentido das intenções. Eu vejo como algo muito atrativo, algo que vai ser importante para a universidade, né, porque está em evidência a participação e a utilização de espaços bem no meio da natureza. Hoje em dia, diante de tantas dificuldades e rotinas pesadíssimas que as pessoas têm, espaços desta ordem acabam sendo momentos de refrigério, de descanso, e a universidade estar envolvida com isso seria muito importante para nós. Eu acho que minha fala é muito mais no sentido de legitimar a ideia, falar das intenções que temos, e mais também para me colocar à disposição caso algum conselheiro tenha alguma dúvida a respeito das intenções da universidade. Em relação às intenções do projeto, acho que compete aos conselheiros e aos proponentes trabalharem com os devidos esclarecimentos. Mas em relação ao projeto do Parque Ambiental e construção de um centro administrativo para a reitoria, eu estaria disponível daí sim para possíveis esclarecimentos. Me permita ainda, Valmor, dizer que a localização também é privilegiada para a universidade, porque teria um acesso fácil para o campus, né, o campus Chapecó, que é ali entrando, indo para Guatambu, naquele sentido. Acho que todos sabem onde é que é a localização da universidade,
mas também tem acesso fácil para os nossos campi do Rio Grande do Sul e para os nossos campi do Paraná. Pensando em logística, eu sei que agora a gente faz muitas coisas de forma remota, mas existem muitas atividades que ainda precisam da presencialidade. Então a logística e o acesso ficaria facilitado para a universidade, desviando parte do trânsito que hoje acaba sendo ali no centro, né? O espaço que nós estamos ali no centro é um espaço locado no antigo prédio da Escola Bom Pastor, ali, que também existem outras pretensões da parte das irmãs, que são as proprietárias daquele lugar. Então nós não teremos possibilidade de utilização daquele espaço durante muito tempo, não. Já precisamos buscar uma alternativa, e esta seria uma alternativa que caberia muito bem para a universidade. Agradeço a oportunidade e fico à disposição se alguém tiver algum questionamento da universidade. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. Portanto, essa interação, essa participação, né, a universidade se colocando junto à sociedade também nessas questões. Então eu vou passar a palavra para o Evandro para poder fazer a leitura dos pareceres. Bom, Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental, Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade, Planejamento e Gestão do Solo Urbano, parecer número 11, 2021, protocolo 23844 de 2020. Trata-se de análise de estudo de impacto de vizinhança e do loteamento convencional com aproximadamente 360 lotes a ser implantado na Avenida Leopoldo Sander, no bairro Jardins. Se me permite, presidente, eu vou pular a fundamentação, que é sempre repetitiva, os conselheiros já estão cansados de saber, e vou direto para a conclusão. A Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental opina pelo deferimento do EIV. A Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano opina pelo deferimento do EIV condicionado a a linha A, manter a projeção da rua Licínio Córdova com 25 metros de largura em toda a sua extensão. A linha B, rever a localização da área institucional 2, que, embora seja futuramente unificada com a área pública lindeira, está separada do restante loteamento por curso d'água, dificultando o acesso dos moradores ao equipamento público. A linha C, para a aprovação do loteamento, detalhar o que será realizado com os R$200 mil no Parque Ambiental. A Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade opina pelo deferimento do EIV condicionado a linha A, manter a projeção da rua Licínio Córdova com 25 metros de largura em toda a sua extensão. A linha B, na aprovação do projeto do loteamento, prever a possibilidade de encaixe futuro nos loteamentos adjacentes. E a linha C, respeitar o tamanho máximo de quadra previsto no plano diretor. É o parecer. Então nós temos o parecer das três câmaras, o parecer conjunto, todas elas pelo deferimento, porém com algumas ressalvas, e aí o Ricardo já fez a defesa das ressalvas, a questão da Licínio Córdova, da sua projeção de 25, a questão da supressão, a questão da unificação das duas áreas, a área do Jardins e a outra área, da possibilidade de unificação e transformá-la em mais de 3 mil metros, e aí a própria Câmara de Meio Ambiente tem o deferimento favorável. Porém, eu submeto aos senhores conselheiros se desejam fazer algum apontamento, alguma consideração com relação ao que foi apresentado. Temos duas manifestações, Pavão e o Zanotto. Então, Pavão quer se deslocar, Zanotto quer vir até aqui, ou pode ser no móvel? Pavão tá um pós-Covid aí que não tá fácil. Vai lá, Pavão. Bom dia a todos, sou Josemar Pavão, conselheiro. E só não ficou bem claro a questão do uso com a universidade e a questão social, ou qual é a participação da população, acesso. Acho que não ficou bem claro qual que é a forma da ocupação e a comunidade. Né? Tá, o uso público do espaço. Isso, até porque ele se torna um espaço público, né? Está sendo cedido. Tá. Ricardo, deseja responder pontualmente, professor Marcelo, ou depois de todas as considerações? Acho que tem mais a do Zanotto. É nesse sentido, Zanotto? Alguma coisa nesse sentido?
É outra coisa? E eu tenho outra questão também, vamos a questão da Alicindo Córdova. Eu, se eu não me engano, ela termina dentro do atacado. Qual é a ligação entre o empreendimento? Tá, então, Ricardo, você Da quer minha parte seria responder essa. as questões do Pavão aqui. A questão da Licínio, a intersecção que o Pavão questiona, e a questão da utilização do parque, né? Fica à vontade. Por gentileza, você pode abrir para mim lá o... Tem o controlezinho, de novo? Aqui. Me empresta o controle. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, a Alicínio Córdova, tá? A Alicínio Córdova é aquela que passa no Moura e Santos, tá? E ela sai lá em cima, lá no antigo aeroporto. Ela bate aqui, ó. O forte tá aqui, ó, Pavão. Certo? Tá? A projeção da Alicínio é aqui, ó. Tá? Ó. Ela vem, né? Aproveitando, né, segundo aquele estudo da do LabTrans, que eles fizeram o levantamento do trânsito aqui, lembra que fizeram aquela... Né, aqui, essa sinaleira aqui embaixo da Alicínio, ali onde tem o Moura, ali aquele mercado Moura ali, né? Com a São Pedro, é o local onde tem mais conflitos viários, né? Tá? Por isso que eu falo da importância dessa ligação aqui para desafogar São Pedro, né? Se a gente tem um transtorno nesse trecho aqui, né? Não tem mais onde escapar hoje na cidade, né? Então isso é fundamental para o futuro aqui, né? Então é aqui, ó. Isso. Não. É a única que eu lembro que eu falei. Até nós temos... a Alicínio se projeta dentro da área da IPAGRE, né? Na continuidade, né? Na continuidade. Isso. Sim, exatamente. Tá? Então, o que acontece? São só duas que nós temos com calha de 25 metros. É a Alicínio e a Brusque, que é aqui, ó, em cima, aqui no Bela Vista. Tá? Aqui, ó. Tá? Que tem essa possibilidade, com calha de 25 metros. Né? Evidente que depois, quando se trabalhar a área da IPAGRE de uma forma ou de outra, não sei se não é conosco, né? Mas a tendência é que a Brusque ela venha e faça essa conexão aqui com a Alicínio Córdova e venha para cá, ó. Entende? Aí sim. É a que tem o trecho no final de calçamento, que também dá na área da IPAGRE. E é a única de 25 metros ali também. Entendeu? Que é 4 pistas, tá? É a primeira pergunta, né? Tá? A segunda, respondendo, né? A área do parque aqui, tá? A área de uso aqui, depois nós estamos, por isso que eu falei também na minha fala aqui, é um projeto com a Universidade Federal, conosco, né? E com a sociedade de modo geral. Nós vamos ter que... Isso é um projeto a 4 mãos, né? Inclusive o uso do recurso que está solicitado aqui, nós vamos alocar o recurso no parque. Agora, o que vai estabelecer, o que vai ser feito com esse recurso, que seria o valor estimado para a Secretaria de Educação e para a Saúde, né, que foi feito o orçamento na consulta anterior, né, e que chegou a um orçamento de 200 mil, vai ser feito no parque após tu ter estabelecido o que vai ser feito. Não existe, né, então é um trâmite que vai acontecer ainda, né, a gente tem que... E não é uma coisa... Nós temos que nos debruçar sobre esse projeto, né? E é claro que isso aí vai ser discutido, vai ser apresentada essa ideia, né, Marcelo? Para, né, nós chegar no melhor, né, possível. Nós não podemos errar nesse projeto. Só uma intervenção. Acho que a questão do Pavão vai em que momento a sociedade vai poder acessar o parque. Se é todo momento, se ele vai ficar disponível, se as pistas de caminhada serão para uso do final de semana. Eu acho que essa é a interação que o Pavão quer entender. Você me fez entender, Pavão, é isso? Tá, passaria para o Marcelo, então. Contribuir nesse sentido? Ok. Então, o que nós fizemos, por enquanto, foi uma nomeação de uma comissão para avaliar a viabilidade de uso e a forma de disponibilização do espaço para a comunidade.
esse projeto não foi concluído ainda. O que a gente pode trabalhar nesse primeiro momento é com expectativas. Então, o que a gente imagina que pode acontecer é a utilização para trilhas, caminhadas, e vai ficar aberto para o público. E olhar a utilização daquele espaço para pesquisa na área ambiental também é uma utilização pública. A Universidade Federal da Fronteira Sul é uma instituição pública, gratuita, tem atendido toda a nossa região, e a utilização de espaços de pesquisa qualificam a formação dos estudantes da... Parte do zoneamento, ela tem mananciais do Lajado São José. Mas eu não faço uma crítica do loteamento, né? Tem um córrego ali, eu faço um apelo porque do outro lado do rio nós estamos sendo penalizados pelo plano diretor. Então nós temos que ter uma revisão, porque o índice de construção está mais alto, nós não conseguimos empreender de uma maneira loteamentos populares ou condomínios populares, e também nós podemos criar um parque em torno do Lajado São José. Tá? Mas eu não faço uma crítica pelo loteamento em si, espetacular. Só acredito que tem aí uma parte que dificulta isso, né? Eu faço um apelo para... A tua sugestão é para que a gente avance nas questões envolvendo o plano diretor, isso, na revisão. Faxinal Rosa, linha Torme, a cabeceira da barragem, nós conseguimos empreender, né? Por causa da dificuldade. Sim. E coisas que não vão afetar nada o rio. Ou seja, vai melhorar, né? Inclusive a qualidade de vida, parques em torno do rio. Se nós, até para a colocação de empresas, né? Se nós colocar 100 metros longe do rio, nós não conseguimos. Então parece que por um lado, ali por do Sander, se pode bastante coisa e do outro lado não pode nada, do rio, né? Precisamos evoluir com relação ao zoneamento. Exatamente, quando desenvolver essa região e formar também um parque em torno desse rio, aí que sou favorável. Outra situação certo. Que eu presenciei isso na pele, a questão do perturbação nos loteamentos. Então abre os loteamentos, o pessoal não constrói ainda, então se como questão investigadora é possível colocar câmeras. Porque até eu mandei um ofício pro coronel, há 2 anos atrás, não tem efetivo. Chegou uma noite 40 reclamações, denúncias. Então é terrível. Então, com câmeras, em torno aí de R$4.000 cada câmera, que é a informação que eu tenho, consegue fazer um monitoramento, né? Fazer uma doação para a polícia. Uma sugestão que a gente pode acatar, inclusive, pela secretaria. Exatamente. Para este empreendimento, para futuros loteamentos. A questão de lógica, se for contemplada, é uma situação que dá para conciliar com a segurança pública. Exatamente, porque até que o pessoal vai lá joga lixo, não tem como controlar isso tudo, ou se colocar uma segurança privada à noite, não sei, não tem como fechar o condomínio, né, o loteamento. E outra situação, a minha dúvida é se tem ligação pelo Engenho Brau, do Engenho Brau. Acho que não tem ligação, né? Alguma ligação pelo Engenho Brau? Tem alguma via que ficou? Se ficou alguma via de ligação com o Engenho Brau? Ali, né, uma parte do ali embaixo tem aquela APP, né, que daí Sim. não tem como nós fazer essa intervenção ali, né? De qualquer forma, nós deixamos aqueles cul-de-sacs ali, se vocês observarem ali, ó, no futuro. Aqui tem ocupação irregular pro lado de cá, ó, tá? Aqui, pro lado de cá, né, no Engenho Brau, no bairro Engenho Brau, aqui no loteamento Vitória, ao longo da APP tem ocupações irregulares, tá, Daivon? Aqui, sim. Então, foi deixada justamente essas projeções aqui com cul-de-sacs, que a hora que é uma coisa complexa ali, porque tu vai ter que desocupar tirar aquele pessoal dali, né? Mas é uma coisa, né? Nós não podemos fazer isso hoje, né? Mas daí tem essas projeções de vias aqui com o loteamento daí, tá? Ok? Acho que aqui o Evandro também pode contribuir na Câmara de Mobilidade. Uhum. Essa questão especificamente ela foi debatida, inclusive está no parecer aqui, mas o Ricardo não justificou, mas ele foi atendido. Como tem a APP e tem a questão das áreas invadidas ali, foi solicitado que ele venha com a via até no limite da APP, que futuramente o poder público, tendo iniciativa e necessidade, tem a possibilidade de ligação mediante interesse público. Isso. Ok? Mais alguma coisa? Eu só peço isso porque é questão de comércio no bairro, né? O pessoal solicitou isso aí. E outra questão que eu fiz o apelo do outro lado do rio, não é só meu, tá? É uma questão de empresários, a comunidade em si que tem esse forte apelo. Você está perfeitamente coberto de razão. A cidade é para isso. Obrigado. Para manifestar as demandas, as angústias, para que a gente possa
trabalhar, e nós estamos trabalhando muito forte na revisão, nos ajustes, para em breve trazer aqui alguns ajustes. Conselheiro Ederson, mais alguém depois do Ederson? O Lírio, e aí nós fechamos as participações. O Ângelo também? Então, mais o Ângelo, aí fechamos as participações e vamos para a definição. Pois não. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Primeiro, parabenizar o Lunardi, novamente fazendo um empreendimento muito bonito em Chapecó, que já vem dos antigos como eu e o Lírio, até justificando o Zanotto, que por que ali tem um índice maior, é porque quando o Lunardi foi desenvolver na Bacia do São José, ele fez alguns critérios de saneamento e tratamentos de efluentes e outros índices e outras questões ambientais que puderam propiciar esse aumento de índice. Então isso foi discutido lá no antigo CMDT, que foi antecessor do Concidade, viu, Valmor? Só para relembrar um pouco por que então lá do outro lado se seguem os mesmos critérios. Acho que o Conselho aqui vai só enaltecer os empreendimentos. Ficou uma duvidazinha para mim aqui na questão que foi solicitada a interligação da área por causa do córrego com a área institucional, que só uma questão ali que daqui a pouco com uma passarela que está num dos pareceres. Só uma pequena passarela, como é que a comunidade de lá vai usar? Então daqui a pouco a gente faz uma pinguela, alguma coisa que... Uma obra de arte. Isso aí. Perfeito. Como eu estou aprendendo, uma obra de arte. Tá. Pode ser. Tá. Mas assim, ó... Não, só tudo numa pegada, só que não... Sim. É só... na fala do professor, me ficou uma pulguinha atrás da orelha, que acho que na intenção dele não foi criar essa pulga, e sim esclarecer. Que nós não podemos deixar ventilado na suposição do uso. Talvez nós criar critérios mínimos, pelo menos, que serão, pelo menos, usados aos finais de semana. Sim. E que teremos áreas restritas. É que para provar, nós não podemos deixar no subjetivo, professor, que depois o doutor do direito, que nem o Valmor, sabe que tem as brechas lá para ficarem... Só para complementar, isso também foi o complemento da fala do Pavão aqui. Isso. Para que a gente deixe já vinculado. Isso. É necessário o uso e o compartilhamento com a sociedade. Terão áreas restritas da universidade, seus prédios. O detalhamento depois, né? Isso, mas ele terá que ter. Constar que sim, olha, vai ter algumas áreas restritas e terá outras áreas que serão de uso em finais de semana e outras a serem definidas, né? E outras que serão abertas diuturnamente. Exato, né? Perfeito. Então, eu acho que seria mais nisso, e parabéns ao Zanotto pela sugestão das câmeras, viu, Lunardi, que eu acho que é bem-vindo, favorece até na manutenção. Obrigado. Então, o cara quer responder já? Sim, respondo, sim. Depois a sequência é o Lírio e depois o Ângelo. Tá. Vamos lá. Então, quanto às câmeras de monitoramento, tá? Né, Vinícius? Ontem mesmo, tá, nós estamos falando sobre isso, tá? De que uma das coisas que primeiro, o parque ele tem que agregar, não desagregar. Então, por isso que nós procuramos a administração ano passado e trouxemos a nossa preocupação de que, eu falei no início, a gente quer fazer um beija-flor, não um morcego. O parque tem que agregar no entorno, então a gente tem que desenvolver atividades ali que deem o uso nobre para a área. Então nós vamos ter o maior cuidado. O Marcelo me falou, eu fiquei muito feliz como mostrei ele, que ele quer deixar um legado para a cidade. Eu acho que dizer o que vai ser feito nesse momento seria leviano, porque não está ainda nesse ponto, mas no momento oportuno, e é claro, ele vai ter que cumprir a função dele, ele tem um prazo, né, de 3 anos estipulado no termo, alguma coisa assim, né? Está na lei, né? Tá? Então, isso aí está previsto, né? De que em 3 anos ele tem que fazer acontecer ou volta para o município. Ele tem essa segurança no termo, tá? É observado o termo. Na lei específica. Na lei específica, feita, né? Isso, tá? Outra situação é... As áreas institucionais que são lindeiras. Tá. Assim, ó, ali... Para você fazer, é grande, são 30 metros de cada lado de APP. Entende? Para mim fazer essa ligação ali. Eu acho que... Pode voltar aquela foto mais próxima ali? Aquela projeção ali que abre aqui. Essa aí, passou. Aí, essa aqui, ó. Tá? Essa aqui. Vamos ver se consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui é a área institucional, tá? Imagina que aqui tem são 60 metros aqui de APP, tá? Aqui, ó, né?
O que acontece? Depois, aqui tem essa via aqui que deixamos, como falou, né, o Evandro, aqui nós deixamos essa projeção aqui com o cul-de-sac, que ela poderá ligar aqui no futuro, né? Hoje a ligação que tem, né, é aqui, ó. Você vem aqui pela avenida, sai daqui, ó, na projeção da Avenida Luiz Lunardi que tem aqui, né? Tá? Entra nessa rua aqui e chega na área aqui, ó. Ou aqui. Aqui que dá acesso aqui, ó. Tá? Então, logo uma quadra para cá você já chega. E por uma via de 25 metros aqui, que é a avenida ali. Mas, sim, uma obra de arte. Pode ser. Conforme o uso, dá para pensar nisso, né? Nós temos que ver se o meio ambiente permite. Daí daí vai depender do licenciamento, enfim, mas fica a proposta, né? Tudo que for para agregar, avançar. A gente vai fazer. Se for uma coisa que fique boa e que seja execuível, né? Não tem problema, né? A gente pode aqui fazer esse estudo, né? Tranquilo. Mas aqui eu vejo que mais é de conseguir. Só para contribuir também, né? Não necessariamente, né, que ela vá ser uma área institucional de uso de caminhada. Daqui a pouco pode ir a Secretaria de Agricultura para lá, né? Então ela fica de uso misto. E a intenção aí, pelo que se percebe e o que as câmaras apontaram, era da questão da unificação da área institucional anterior, que é aquela em azul, 900 e poucos metros, com mais 2.000 e pouco, ficando uma área disponível de mais de 3.000 metros. E aí o interesse público, obviamente, preservado. Tá. Era isso? Deixa eu ver quem mais. Lírio, depois o Ângelo. E aí vamos para a deliberação. Pois não, Lírio? Com relação a Licínio Córdova, poderia colocar ela em destaque ali para a gente fazer essa análise? Que na época da revisão do plano diretor, o pessoal da EPAGRE usou bastante o argumento, e concordo até certa forma com eles, que foi que ela prolongando, existe umas nascentes dentro da EPAGRE, é a região de pesquisa. Mas penso eu que tão logo hoje a EPAGRE muitas pesquisas já tirou dali em função de questão de poluição e tudo mais. Ou seja, logo, num espaço talvez daqui a 10, 15, 20 anos, vai ser dada uma utilização para essa área. Penso eu então que a Licínio poderia ser prolongada por ali. O prefeito João Rodrigues já esteve em Brasília em contato para permuta da área e para avançar nessas questões de mobilidade. Então não vejo o porquê de nós estarmos exigindo os 25 metros numa outra rua que não é Licínio Córdova. Só vai ter o mesmo nome. Aí não tem o porquê de você ter um monte de vias menores chegando numa via mais larga que depois vai afunilar novamente. Está justificado. Essa linha. Com relação àquela quadra que tinha um tamanho maior, e peço desculpas pelo meu atraso, não sei qual a deliberação que foi dada ou o que a Câmara Técnica definiu. Ficou justificada, a Câmara Técnica apontou e o vendedor justificou, depois vou submeter. Não, excelente então, porque também eu não vejo por que fazermos uma quadra menor para cair numa perimetral praticamente que dificulta se nós formos ver. Ficaria fora do trevo. Exatamente, tá ok. Enquanto o microfone chega lá no Ângelo, o Evandro vai falar sobre a mobilidade aqui desse caso. Quem é o Ângelo? Só complementar, Lírio, assim, a Câmara Técnica, ela faz análise técnica, então às vezes o parecer aqui ele fica frio, entendeu? Então, assim, o Ricardo já justificou, mas assim, o critério técnico está lá no plano diretor, a gente tem que seguir, mas do ponto de vista de mobilidade urbana, com o empreendimento é muito melhor do que sem ele, entendeu? Bom dia a todos, meu nome é Ângelo Vargas. Lunardi, parabenizar pelo empreendimento. Chapecó ganha com um empreendimento como esse. Nós temos exemplos, Maringá, que tem o parque, é algo parecido, similar. Os prédios da universidade não são cercados, a população tem a liberdade de ir aproveitar com caminhadas, quadras poliesportivas e tudo mais. E em relação ao projeto em específico, os dois temas que eu ia citar já foram debatidos. Um em relação ao acesso, que o próprio Evandro já comentou, que em relação àquela quadra maior, dar uma expansão naquela rua, chegando na outra, a mobilidade ali em si causaria no futuro um prejuízo para os próprios transeuntes ali, no sentido de fazer a conversão e
e acessar aquela rua. O que nós temos uma outra via muito maior, com uma rotatória ali apta para poder atender a comunidade. E o outro é em relação à área institucional, que o empreendedor havia defendido em unificar elas, e salvo engano o parecer foi de maneira contrária em não unificá-las, correto? A ressalva é daquela transposição ali, que foi a mesma abordada pelo Ederson. Exatamente. Então, aí é a situação que o Conselho pode superar nesse conceito, né? Perfeito. A dúvida era se teria algum argumento técnico que poderia impedir a proposta do empreendedor. Não, apenas o apontamento. E como o próprio Evandro mesmo disse, eles estão na letra fria da lei, que muitas das vezes não vê o objetivo melhor, que é o objetivo de atender a própria comunidade. Por isso a liberdade, né, Ângelo, do Conselho poder consultar, ter a presença do empreendedor, dos envolvidos, parte técnica, para poder fazer uma deliberação o quanto mais consciente possível, que o interesse público esteja preservado. Perfeito. Aí está a sabedoria de interpretar a lei com razoabilidade, né? É isso aí. Obrigado, Ângelo, mais uma vez. Encerradas as participações, senhores, então, só deixando vinculado a necessidade de que o uso do parque seja integrado com a sociedade, que haja permissibilidade de acessos em dias, horários, durante a semana, que não seja algo fechado, que tenha que haver a integração com a comunidade. Isso para nós deixar vinculado na ata e na vinculação do projeto. Foi amplamente defendido, mas a superação da questão da área institucional, da unificação dos dois lotes, ou da proximidade dos dois lotes, a superação da questão da projeção da licínio, com os argumentos já defendidos, a questão da degradação, a questão das outras vias de intersecção, até mesmo com o apontamento do Evandro aqui, de que o parecer leva em consideração, mas se supera com as informações. Era isso, senhores. Eu acho que o professor Marcelo tem mais uma questão antes da deliberação. Eu queria, assim, só para não ficar nenhuma dúvida, porque disse bem corretamente, né, o conselheiro que fez a defesa, é importante que fique registrado a utilização plena da comunidade. Mas acho que a ressalva precisa existir. Na área de atuação do centro administrativo da reitoria, precisa ser um espaço privativo da reitoria e parte da área de pesquisa também. Então, isso aí não foi delimitado ainda. Não. O quanto que vai ser área, para cada... Professor, a área comum. A área comum que ela esteja administrada, gerida. A própria lei específica tem os seus meandros, os seus detalhes, mas a preocupação do Conselho é que na área comum as pessoas possam acessar de forma simples, de forma acessível e, claro, explorar essas benfeitorias que com certeza a universidade vai fazer ao longo do tempo. Obrigado, professor. Coloco então a apreciação dos senhores a aprovação do projeto 23.844/2020. Conselheiros que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então fica aprovado com 100% de aprovação e ressalvo, acho que o Ricardo não sei se estava na condição de conselheiro ou não, se estiver contando como quórum, fica a abstenção já vinculada do Ricardo, então, por ser um dos envolvidos. Certo? Professor Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Em nome do Concidade, agradecemos a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Fique à vontade, quanto espectador, sempre que desejar participar do Concidade, sempre na última quinta-feira do mês, às 8h30. Por enquanto, presencial. Vamos peleando presencial, se o pessoal concordar. Muito obrigado, mais uma vez. Senhores, avançamos com o projeto, então, 28.998, da incorporadora VAP Eireli. Proposta do minuto do projeto de lei para gravar como AUE e autorizar a aprovação e execução do parcelamento de solo na modalidade de condomínio horizontal, denominado Casa da Montanha, em áreas de matrícula 95491 do artigo 43 do Plano Diretor de Chapecó. Para os conselheiros que conhecem a situação, é uma continuidade dos trâmites já existentes. O Ederson conhece a história também, como eu, como outros conselheiros. Para os novos é uma história que se dá sequência e esperamos que com mais esta investida, quem sabe possamos dar números finais e fazer com que mais esse empreendimento torne-se uma realidade em Chapecó. Então, já vou passando a palavra para o Aureliano,
E para os representantes, aqui está a Mareni, também o Rafael, o Ricardo, e fazem parte do grupo que vai fazer a apresentação. Então, com a palavra, Eliano. Bom dia a todos. Novamente, obrigado pela oportunidade de estarmos apresentando aqui mais um processo. Então, iremos fazer a apresentação da lei específica do condomínio horizontal Casas da Montanha. O empreendedor aqui é a incorporadora VAP, representando aqui os empreendedores Eliano Carneleto, Ricardo Demarque e Rafael Gasparim. O que nos levou, né, à necessidade de fazer essa lei específica é para o cumprimento do protocolo 28.998 de 2020, justamente para uma lei específica. Próxima, por favor. Nosso objetivo aqui, né, é a aprovação do termo de lei, conforme o protocolo, para o condomínio horizontal, instalado na macroárea da orla dos rios, da MOR, né, conforme artigo 43, parágrafo 3º e parágrafo 4º da Lei Complementar 541 de 2014. Então, no que rege nosso plano diretor, nós possuímos a necessidade da implantação dessa lei de urbanização específica para a matrícula 95.491 e com a denominação do empreendimento Casas da Montanha. Do plano diretor, né? Por que da exigência? No artigo 43, então, do plano diretor, para a MOR, né, nós necessitamos dessa lei específica, né, principalmente para a margem do Rio Uruguai. No parágrafo 3º, os condomínios horizontais, então, deverão ser né, delimitados como área de urbanização específica, a UE, através de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal e com a anuência do Concidade. No parágrafo 4º, ali, anuência prévia do Concidade de Chapecó. Aqui só a localização, para que todos os conselheiros, quem nos assiste, né, fazer referência ao empreendimento, juntamente ali com o nosso Goiaway, né, próximo ao restaurante Caleno. Vamos então para a explicação da lei específica e seus artigos, né? Então, o artigo 1º, né, o que nos autoriza a aprovação para os fins, sobre o artigo 43, juntamente com a matrícula 95.491 e a denominação ali do empreendimento Casas da Montanha. Nosso artigo 2º da lei, justamente para a UE, a área de urbanização específica, o artigo 43 é o que baliza a lei. O parágrafo 3º, né, que são as condições e as exigências, com o lote mínimo de 1.000 metros quadrados, testada mínima de 20 metros. O artigo 4º da lei, né, dos índices. O primeiro, as unidades residenciais, taxa de ocupação 40%, coeficiente de aproveitamento 1. O segundo, as unidades residenciais com área de uso depois para a tabela, né, demonstrando que hoje ele se torna mais restritivo. A taxa de permeabilidade, 30%, 1,5%, e aqueles terrenos que possuírem frente e fundo, ambas as testadas com recuo de 4 metros. No 6º, todos os recuos e afastamentos mencionados serão contados a partir dos seus beirais. No 7º, conforme a determinação para as áreas comuns. Taxa de ocupação 40%, coeficiente de aproveitamento 1, o recuo 4 metros, afastamento lateral 1,5, pavimentos 3 e taxa de permeabilidade de 40%. Aqui a gente faz uma breve explicação do que a gente possui no anexo 2B do plano diretor, né, que nos coloca dentro do coeficiente mínimo, né, máximo ali da MOR, o terreno para 1.000 metros, a testada 20, o coeficiente 1,2, a taxa de ocupação 40%, o recuo 4,
o afastamento 1,5, a taxa de permeabilidade 20 e o pavimento 4. É a primeira linha em branco. Isso é o que estaria permitido. Na lei que nós estamos apresentando agora, que é o que está em colorido em azul, amarelo e laranja, o azul são para as unidades residenciais, baixando de 1,2 para 1, as que possuem restrições baixando para 0,8 e as áreas comum para 1. As demais colunas, 40%, 4 e 1,5, elas seguem. A taxa de permeabilidade de 20 foi passada para 30, aumentando assim a permeabilidade para todos, 30%. E a questão do número de pavimentos de 4, ele veio para 3 para todas as situações. No 8º. Aqui a gente frisa que a parte ali em negrito, não sendo permitido construções com mais de 3 pavimentos acima do nível da rua. Então nós tínhamos lá o índice 4, veio para 3. Parágrafo único, as construções não ultrapassarão 11 metros. Artigo 9º. Parte de construção de cercas. Cercas vazadas com altura máxima de 1,20 m, né, ou cercas vivas. O parágrafo único... Próximo, por favor. O parágrafo único, ele foi, através da conclusão da Câmara Técnica, foi pedido para se rever a redação. Tá? Então, nós suprimimos ele do corpo da lei, tá? Porque ele trata de algo muito específico que pode ser absorvido na minuta futura da convenção de condomínio. Então, é uma questão muito específica que saiu, então, do corpo da lei por recomendação da Câmara Técnica. Próximo, por favor. O 10º. As vias de circulação. Então, esse condomínio, a gente buscou encaixar ele totalmente dentro da legislação vigente. Então, nós só frisamos aqui dentro, a gente trouxe para dentro o artigo 264 do plano diretor, que são as vias de mão única, conforme rege 6 metros de pista e 2 metros de passeio. Então, todo o empreendimento dentro da norma, dentro do que fala e do que rege o plano diretor, só puxamos o artigo para dentro para frisar. O 11. Enquanto área de doação institucional, com 62.980 metros quadrados, será averbado na matrícula 49.475. O 12. Referente às construções aqui, né? Os proprietários e adquirentes futuros, né? Referente ao aproveitamento de suas unidades, né? Eles deverão, incorporadora e o órgão competente. Então, nós estamos no momento de várias adaptações, né? Várias considerações entre empreendedor e município que estão sendo condicionadas e aqui a gente já deixa bem claro na lei. O próximo, por favor. Aqui foi solicitado pela Câmara Técnica referente às... Primeiro, né? Faz parte do corpo dessa lei, está nos anexos, o laudo de avaliação de estabilidade de taludes. Então, o laudo ele foi realizado e ele consta e faz parte do anexo que foi encaminhado também ao Concidade. Parágrafo 2º, frisa. O alvará de licença para construção emitido pelo município fica condicionado à apresentação dos laudos de estabilidade. Então, ele é um requisito. Né? 14. Todas as fundações para as futuras edificações obrigatoriamente devem ser ancoradas no maciço rochoso. Então, a gente já deixa as especificações todas já dentro da lei. 15º. Considerando a existência do acesso ao lago, né, deverá ser, em projeto específico aqui, né, principalmente do de pavimentação, uma prancha para o percurso público interno. Ele fará parte aqui da apresentação também desse item. Só destacar a questão com a Foz Chapecó, que todas as confrontações da matrícula em referente ao empreendimento e à Foz foram organizadas, foram tiradas as dúvidas, foi sentado entre empreendedor, né? Foi feita a reunião entre empreendedor e Foz do Chapecó para justamente a gente atrelar todas as divisas, né? E confrontações. E este mapa desse percurso, esse caminho faz parte do anexo também.
o 16º. Em terrenos com parcela atingida com remanescente de vegetação e com declividade acima de 25 graus, deverão ser gravados como área de uso restrito ou área não edificante. Isso a gente tem na prancha de apresentação os projetos já com essas áreas todas demarcadas. Devendo ser, né, indicado na matrícula imobiliária o total da área afetada. Então, esse foi um requisito. A área delimitada como sendo de uso restrito ou não edificante entrará no cômputo da taxa de permeabilidade, no cálculo do coeficiente de aproveitamento e na taxa de ocupação. O 17º são os dispositivos aqui, né, complementares. E vamos frisar aqui o 19º. Revogam-se as disposições em contrário, né? As demais leis são aqui revogadas. Retorna, por favor. Mais um. Mais um, por favor. Mais. Essa. Então, a gente já, observando toda a parte da lei, para que fique claro, né, que a gente já fez todo o dispositivo pensando na parte de projetos, a gente tem ali duas situações, né, que já foram solicitadas. A gente foi elucidando na medida do andamento, justamente toda a parte de projeção das vias, né, então as ruas principais de 15 metros, as demais com 12 metros, e as vias de mão única que estão traçadas em azul, né, em menor, até mesmo dentro do contexto em menor quantidade, digamos assim, a gente conseguiu encaixar com a mão única, mas todas atendendo o que a legislação nos coloca. E do lado ali nós temos vários detalhamentos que já foram solicitados da questão dos entroncamentos. Então todos os retornos, os caminhos, né, a questão de sinalização, nós já conseguimos organizar de certa forma que tudo seja absorvido pelo empreendimento. Próximo. Dentro das pranchas, então, que fará parte da aprovação, a parte da lei do 1% da questão do acesso ali, né, do controle, também a gente conseguiu fazer o encaixe, também foi superado. As pranchas que fazem parte dos anexos do plano diretor enquanto sistema viário foram anexadas para justamente colocar o cumprimento dessa exigência, que era, né, as vias de 15, de 12, de 10. Né, então, a gente frisou isso nos cortes, nos detalhamentos. E na lateral ali, a gente já começou a organizar toda a prancha com as áreas não edificantes. Próximo. Aí. A gente fez, né, todo o trabalho, então, dos laudos técnicos, com toda a equipe capacitada. Foram feitos levantamentos por drone para justamente identificação de toda a parte da vegetação, do quantitativo, fazem parte das tabelas, farão parte dos memoriais e farão parte das matrículas. Né? Então, também foram cruzadas as informações do plano diretor para demonstrar a necessidade aqui da lei, né, a questão da MOR, né, cruzando as áreas de preservação do que estão no plano diretor com as áreas que ficarão dentro do condomínio. Toda a parte de declividade foram feitas simulações, né, justamente para comprovar toda a parte de declividade, a coerência com os lotes, a coerência do sistema viário. E essa prancha demonstra o percurso percorrido, né, para quem acessaria o lago, né, para a exigência da Foz de Chapecó. No trecho em azul, no início, que seria a parte externa ao condomínio, que é o acesso ao condomínio, e a parte vermelha, que seria o acesso que levaria, né, a pessoa da parte do portão até a parte do lago, com todas as identificações por placas, né, então cumprindo essas exigências também. Tá? Então, essa seria o corpo da lei, feita já sobre os projetos que estão em andamento para sua aprovação, e agora a gente abre para questionamentos dos participantes. Só antes, Eliano, já vou passar para o Evandro ler o parecer conjunto. Câmaras técnicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte e acessibilidade, meio ambiente e saneamento ambiental, planejamento e gestão do solo. Parecer 05 de 2021, protocolo 28.998.
Trata-se de análise da proposta de minuta de texto de lei específica para gravar o zoneamento AUE, área de urbanização específica, na matrícula imobiliária número 95491, onde estará implantado o condomínio Casas da Montanha, localizado no distrito de Goiôém. Vou passar direto para a conclusão. As câmaras técnicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte e acessibilidade, de planejamento e gestão do solo urbano e meio ambiente e saneamento ambiental deferem a lei específica que grava como AUE a área de terras da matrícula imobiliária número 95491, observados os seguintes apontamentos, que eu acredito que o Eliano já sanou todos eles. Letra A, rever a redação do parágrafo único do artigo 9º. Linha B, apresentar concordância da Foz do Chapecó referente ao caminho público ao lago, prevista pelo Paquera. E a letra C, as informações referentes à declividade presentes no artigo 13 deverão ser transcritas para a matrícula imobiliária dos lotes afetados. É o parecer. Então, com o apontamento favorável da Câmara Técnica, consulto os senhores conselheiros. O Ederson manifesta lá. Mais algum conselheiro para opinar? Para dar sua sugestão, para alguma dúvida? Como eu disse no início, né, o Ederson é um dos que conhece a história, para que a gente avance, né? Vamos tentar, e outra, a dedicação das câmaras técnicas também, destacar a dedicação das câmaras técnicas na elaboração desse texto. Se os senhores observarem, ele está extremamente detalhado com relação às construções, com relação à questão de declividade, que geralmente é uma grande dúvida, né? Mas eu vou permitir o Ederson primeiro a sua manifestação. Pois não. Obrigado, Vamor. Parabéns à equipe que desenvolveu o trabalho, tá? Finalmente estamos saindo dessa novela, que com esses laudos, que foi uma exigência nossa aqui por ter um índice de declividade muito grande no terreno, que era a preocupação que acontecesse em outros locais. Então, parabéns por constar na lei. E me chamou a estranheza que o Paquera, não só o Paquera, mas a Foz exigiu o acesso público, que ficasse público, e vai ficar constando na lei já isso. Então, quer dizer que o condomínio que era privativo, a área de terra que é privada, que quando foi feita a barragem foi a promessa que todo mundo teria direito ao acesso ao rio, foi bloqueado agora. Só para ficar o registro, para meu entendimento, que é esse absurdo que ocorreu, doutor. É isso, então, porque quando foi, lembro-me também desse fato, que tem área lindeira, concepção, né? Na concepção do Paquera, foi discutido que os proprietários lindeiros, que até então tinham seu acesso ao rio, antes do Foz, todos tinham seu acesso particular, os teriam continuando particular. E seria feito no rio, ali na chegada, na ponte, o acesso via náutica público que tem hoje a praia. Então agora, gostaria de deixar o meu registro que constasse que não vejo dessa forma como o Paquera está colocando, que deveria ser público esse acesso, porque o acesso público é feito junto à ponte. Esse é o meu pensamento enquanto conselheiro, enquanto quem acompanhou todo esse desenvolvimento desse processo junto ao Paquera, que foram feitas diversas reuniões de audiência pública, discutido, e todo mundo que aceitou a indenização deles proposta, que foi o caso do Panizzi, o meu caso, foi em concordância que teria seu acesso privativo. Isso. E foi agora cerceado. Só gostaria de deixar esse registro, que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, ser coerente com o que foi discutido. E não fugir da nossa coerência. Obrigado, com relação à legislação? Não, eu só estou desabafando, como o colega fez antes, porque a gente viu esse processo e eles estão lutando para resolver isso e nunca se impediram de fazer as soluções propostas aqui pelo Conselho, e agora, parabéns pela lei. Obrigado, Ederson. Tem mais a Eide e depois o Lírio, para a gente já vir na sequência. E aí, mais alguém ou finalizamos? Então, finalizamos com mais duas manifestações. Então, bom dia a todos. Quem não me conhece, eu sou a Eide Fole, sou diretora de regularização fundiária e habitação, tá? E coaduno da opinião do Éder. Por quê? Porque trabalhei em Foz do Chapecó, fui servidora da usina hidrelétrica Foz do Chapecó e conheço a área que está em pauta, tá? E gostaria de parabenizar, uma linda área, e tem tudo para ser um grande empreendimento aqui em Chapecó, tá? E é isso, assim, sabe? Parabenizar. Tenho acompanhado
a transformação daquela área, as adaptações e, enfim, desejo sucesso para esse empreendimento, tá? É a minha contribuição na manhã de hoje. Obrigado. Obrigado. O Lírio, eu até vou comungar um pouquinho da ideia do Ederson. Nós vamos ter que avançar nessa questão da fossa, né, em algumas situações. E aí eu acho que todos os conselheiros aqui podem sugerir situações, porque eu acho que é importante que o município se adone daquele espaço e possa ter o seu próprio adensamento, né? Não ficar na mão da fossa, cada pouco é uma decisão. Vai mudando, né? Mas o município precisa se adonar da área, né? Lírio. Eu faço minhas as palavras do Ederson, que já passou várias e várias vezes aqui, penso eu ainda que foi no tempo do CMDT, e lembro lá atrás que inclusive nós tínhamos aprovado parte da edificação sobre a área superior a 35% de inclinação, porém, sistema de varanda, pela característica lá. Hoje ficou melhor ainda que se colocou em 30%. Um dos itens que foi muito discutido no passado, que foi uma pedida de uma beira-rio de acesso público, aí matava com empreendimento, que daí se eliminou, e a minha sugestão foi que se fizesse lá em cima, como está contemplado. Só colocar meu ponto de vista, que para esse tipo de empreendimento nós não podemos ter vias públicas no meio. Você veja bem, você vai ter uma casa para desfrutar um final de semana com a tua família, aí chega uma piazada com um carro de som. Se foi, pessoal. Então a característica do empreendimento não permite. Salvo se transformar num loteamento como os demais que se tem. Só para fazer esse registro. E é interessante, Lírio, até porque eu comentei na reunião passada, e me desculpem a intervenção, mas algumas questões envolvem a questão da gestão pública, que se iniciou agora em janeiro, de que nós precisamos evoluir na questão dos condomínios fechados. A própria pandemia trouxe uma nova realidade de ocupação de população, né, dos loteamentos, dos condomínios, as áreas comuns, as áreas de uso institucional. Há uma nova realidade se formando a partir de agora. E nós precisamos ser rápidos e absorver essas novas matrizes, novas tendências e fazer que o plano diretor evolua nesse sentido. Por isso, a contribuição é muito bem-vinda. Encerramos, então, as contribuições. Passo para a deliberação da aprovação do projeto 28.998/2020. Conselheiros que concordam permaneçam como se encontram. Aguardem a gente finalizar esse processo. Esse processo aqui é um requerimento para desgrave de estrada municipal. Eu digo que é mera formalidade, porque realmente é isso que é. Se puder colocar o mapinha lá só para esclarecer mais ou menos. Esse aí mesmo. Então nós temos a estrada municipal, deixa eu ver, aqui é o acesso, não estou conseguindo, distrito industrial, e essa estrada aqui, ela, na formalidade da lei, ela tem uma característica de estrada municipal, sim. Mas todas as matrículas que são atendidas por elas pertencem ao mesmo proprietário, que é do espólio. Isso, que é do espólio do seu Nino Grando, tá? Então nós temos esse trechinho aqui, ele está solicitando desgrave, tá? Desse trechinho aqui para, enfim, resolver a questão das matrículas todas. Do ponto de vista puramente técnico, tem duas matrículas, se puder dar um zoom menor ali, que elas ficam encravadas, que seria esta aqui e esta aqui, que elas já são encravadas de fato. Mas a menor área dessas aqui, se não me falha, essa aqui, ela tem 35 mil metros quadrados. Então, todas elas acima do módulo rural, então nós não temos a legislação urbanística incidindo sobre elas. Então, assim, vai ficar matrículas encravadas, sim, mas, de qualquer forma, todas elas são do mesmo proprietário, e foi o único apontamento aqui que o proprietário deu um ciente de que essa situação vai ocorrer para futuramente, se ele quiser vender uma área dessas, por exemplo, mas, assim, a Câmara não tem óbice nenhuma em relação a esse desgrave. Senhores, alguma dúvida com relação ao desgrave? Não sei se tem o Google Earth aí, se vai chegar lá, mas enfim, é aquela área
Mas acho que tem. Mas são todas matrículas do mesmo proprietário, da família, e agora com o espólio, a família vai fazer uma unificação. Isso, a família pretende fazer uma unificação para depois encaminhar a divisão familiar. Então o desgrave da estrada seria para eles ficariam com a área lindeira ao próprio acesso do Distrito Industrial, que já tem os 35 mil metros de frente, que é para o... Isso, é dentro da propriedade. Isso. Ah, tá. Não. É o mesmo caso da Aurora, que nós aprovamos na reunião passada. É dentro da própria... Acho que o Evandro tem mais uma, ou não? É isso? Mais alguma dúvida, senhores? Era só essa... Então, caminhamos para a deliberação. Submeto aos senhores o processo 31.462/2020. Os conselheiros que concordam permaneçam com os encontros, que discordam, manifestem. Fica aprovado, então, o processo 31.462. Ainda em tempo, eu só peço aqui para fazer um... Na reunião passada, acabou que não foram homologados por uma falta de ofício os conselheiros titulares da Secretaria ou da Diretoria de Segurança Pública. Então, eu gostaria de submetê-los. Então, o Clóvis Leuze e o Alaor Galvão, que serão os dois conselheiros da Diretoria de Segurança Pública, e a conselheira Melody Barbeiro, que é da Habitação, que é suplente, tá? Então, eram só esses ofícios que haviam sido, que faltaram na reunião passada. Mais algum apontamento, senhores? Se não, encerro por aqui a reunião do Concidade, a 7ª reunião deste ano, 7ª reunião extraordinária. Essa que foi, então, a primeira extraordinária do ano de 2021. A próxima reunião a ser realizada no dia 25 de março, 8h30 da manhã. A princípio, fica presencial aqui no auditório. Os senhores percebem que tem toda a garantia, a segurança de uma reunião segura. Antes do encerramento, então, Ederson. Não. Agora, presidente, é que no processo anterior, não sei se o senhor foi tão rápido que eu não vi a votação. Só para ficar o registro no vídeo que foi colocado em votação? Sim, foi submetido. Tá. Foi votado sobre e aprovado. Aquela comissão não tive na reunião passada, né? Sobre a comissão que foi proposta de medidas mitigadoras, que nós tivemos um tempo, o ano passado, e discutimos e fizemos um levantamento grande de todas as angústias dos empreendedores e dos conselheiros e dos diversos órgãos. Então, de repente, chamar aquela comissão para ajudar a compor a essa. Isso, eu submeti na primeira reunião. Isso. Eu não sou, desculpe a minha ignorância, eu não sei quem são os membros da comissão. Eu, o Mauro e o pessoal, o gerente da Caixa aqui. Mas então eu peço que você formalize para o Pedro, tá, para a gente já fazer a discussão, se não já para o dia 25, mas para a reunião de abril, a gente já ter definido essa nova comissão. A gente encaminhou legal, como entrou no processo eleitoral e o Evandro estava fazendo um roteiro mínimo. O roteiro já vamos apresentar na reunião do dia 25. Tá, então, como a gente segurou aquela questão das medidas mitigadoras, que era um problema desde quando surgiu o Concidade, e é, né? E é aí que nós vamos superar. Obrigado, Ederson. Obrigado a todos os conselheiros. Então, até Pedro tem uma manifestação. Eu só preciso, como a gente não está pegando chamada, né, para não ter circulação de canetas e papéis, a gente percebeu que chegaram alguns conselheiros depois, o Ederson já se manifestou. Alguém mais chegou depois do início da reunião? O Lírio eu conheço, né, então eu já coloquei aqui de um tempo. Isso. Era isso. Muito obrigado. Até a próxima.